Como realmente dizer que você é fluente em inglês? Hello everybody, welcome back to Fostering Língua one more time. Nesse canal a gente debate línguas e aprendizado de línguas, especialmente inglês, que é a minha área de formação e com que eu trabalho, mas também outras por aqui também. Se você gosta desse tema, já se inscreva, dê um like e espere aí para novos conteúdos aí em relação à linguagem por si própria. Bom, fluência, primeiro, em si própria, já é um termo meio complicado, porque a fluência em si não é uma medida pura, quantitativa, como 100%, 10%. Ele é quase que uma percepção da linguagem. Então a primeira coisa sobre fluência que você deve ter em mente é que diferentes escolas, diferentes cenários vão considerar a fluência em algum lugar. E um erro muito comum das pessoas é achar que fluência significa entender tudo, compreender uma pessoa do interior dos Estados Unidos. Isso não é fluência, e se eu estivesse falando que isso era fluência, eu estaria te vendendo curso online. O que não é o caso. Eu sou professor de inglês, se você quiser fazer aula comigo, pode me mandar uma mensagem aí na descrição do grupo, tem meus contatos. A gente vê se eu consigo fazer aula para você. São aulas ao vivo, não são aulas gravadas. Eu trabalho dessa forma há muito tempo. Bom, a forma mais simples de se entender fluência é um nível que foi inventado pela Europa, chamado CFR, Common European Framework of Reference. Essa nivelação, que vai do A1 até o C2, é uma forma inteligente de se medir a fluência. Mas, de novo, voltando ao ponto, não existe uma medição completa da fluência, ela é uma percepção de como você se entende. Já fiz alguns vídeos aqui, até posso colocar no canal também, que no Brasil atual, fluência B2 é a fluência normalmente considerada de trabalho. Então, a maioria das vezes, quando se fala que é fluente no Brasil, nós estamos falando do nível B2, que é um nível pré-avançado, né? Um nível que se entende de forma geral as mensagens e se produz uma mensagem num tópico que você já conhece. Bom, mas o tópico do vídeo hoje é como você acessa esse local de fluência. E eu vejo, dando aula há bastante tempo, eu vejo uma coisa que é muito recorrente, que é os alunos struggling, né? Batalhando com si próprios sobre a questão de como entender o inglês sem se frustrar. Eu acho que eu posso colocar minha culpa no meu lado também, porque eu já fiz isso quando eu era adolescente. Eu aprendi o inglês basicamente na minha adolescência para a minha juventude, que era, eu queria decorar todas as palavras, entender todos os phrasal verbs, entender todas as formas de produção, e eu cheguei a uma conclusão que essas quantidades de informação que eu queria ter era impossível de se master, como é que seria isso em português? De dominá-las. Portanto, ao invés de você pensar em decorar as palavras, o mais importante seria que você compreendesse o motivo de como elas são. E nesse motivo nós temos duas partes que eu queria falar hoje. A primeira é que a gramática não é a língua. Muito comum, se pensa que eu preciso aprender a gramática e o que eu preciso fazer é aprender a gramática para aprender a língua. Talvez seja uma novidade para vocês, mas a gramática é um modelo. Ele é uma estrutura onde a língua se encaixa. Então, a gramática é só a forma, o padrão onde você percebe a língua. Mas a língua não está ligada exatamente à gramática. Ela é além disso. Então, se você ficar procurando um conteúdo gramatical para sair do nível intermediário, você vai demorar muito tempo nesse local. Porque a gramática, ele é só, como eu disse, uma ferramenta dentro da língua. É uma ferramenta muito importante, tá bom? Não quero dizer que você não deveria aprender gramática. É necessário aprender gramática. Mas não é a gramática que te dá o nível de entendimento complexo sem muito esforço. Esse nível complexo sem muito esforço, ele vai depender de você conseguir produzir significado. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Em English, nós temos uma palavra que chama piece of cake, uma expressão, piece of cake. Se você traduzir, piece, pedaço, of, de, cake, bolo. Mas piece of cake sempre é usado num contexto onde algo é rápido. Finished it by saying it was a piece of cake. Piece of cake. Algo é fácil. Então, piece of cake, mesmo que se traduza como pedaço de bolo, ele tem que ser interpretado de outra forma. Está além da gramática, está além da tradição.
Piece of cake é uma coisa que, se eu fosse traduzir para o Brasil, eu traduziria como mamão com açúcar. É uma coisa muito fácil, muito simples de ser feita. Como é que você vai chegar nesse tipo de interpretação? Você vai chegar nela largando a mão da sua ideia original de que as palavras têm tradução. Você vai olhar para a frase que você está vendo na sua frente e vai analisá-la a partir do contexto geral, da imagem que está sendo produzida. E isso vai te ajudar bastante. No começo, lógico, vai ser um pouco complicado, mas você vai perceber que esse tipo de significado pela imagem total que está produzindo naquela frase vai te dar um indício da onde a palavra vai se encaixar. Com muito desse estudo, você vai chegar a um ponto onde você não vai conseguir traduzir bem a palavra entre uma língua e outra. Tanto que eu comecei a falar aqui master e comecei a pensar que palavra que eu colocaria no português. Não é que eu decorei master para dominar, eu só imaginei a ideia na minha cabeça. O master tá aqui uma pessoa antiga, assim, bem monge, escrevendo na mão e acertando, tipo, monges de 1400, para onde a palavra virou dominar. Pois é, então, baseado na imagem, no contexto que te dá a frase. E falando do contexto, isso é uma coisa muito importante que vai dividir os alunos entre aqueles que sabem, mas não fazem, e aqueles que fazem mais ou menos, mas vão conseguir, que é o segundo tópico. É muito importante. A coisa mais importante em línguas é você tentar produzir algo mesmo errando. Então, na língua, você precisa adquirir o significado por tentativa e erro. Eu sei que, sendo adultos, normalmente a gente não tem a maturidade de errar muito. E eu acho que línguas é uma boa ideia de você conseguir passar por esse problema de não estar certo, não saber tudo. Então, é muito importante que se tente e se erre. É muito bom nesse caso, e eu acho que é o que vale a pena, ter um professor nesse nível, porque aí você vai ter um feedback se aquela expressão, comunicação que você fez, se ela funciona ou não. Então, seja uma pessoa nativa ou um professor que você está pagando, né? Tanto faz. Ou com alguém que você conversa em algum aplicativo que funcione para conversar também. O importante é que você produza e veja se a interação deu certo. E tentar e errar é muito, mas muito melhor do que tentar entender tudo na cabeça e não produzir nada. Então, desde o começo, é importante que você tente. Produza frases. No meu curso em geral, eu costumo marcar para o aluno como é o modelo de construção de frases e eu falo, faça uma frase aí. Às vezes as pessoas no Brasil têm essa ideia, né? Em qualquer lugar do mundo, tá? Isso é bem comum nas línguas. Que eu tenho que falar a palavra concessão. Para mim, sendo professor, concessão é irrelevante a palavra concessão. Eu quero que o aluno fale, eu entreguei isso. Isso é 10 vezes melhor do que falar concessão, porque é uma palavra que vai atrapalhar a fluência. E no final das contas, a fluência é produzir o significado e receber o significado. Então, como último, conselho baseado nesse segundo tema, produza frases simples, mas que dão significado. E isso vai elevar sua fluência muito mais, talvez até a níveis que você já tenha, mas está escondido dentro de você. Então, mensagem final de hoje é produza, erre e melhore com o tempo. Mas comece já a partir de hoje a tentar produzir frases em inglês, ok? Thank you guys por estar aqui comigo. Estou aqui de volta, a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Deixe aí no comentário algum tipo de tema que você acha que é interessante. Eu estou pensando em fazer um projetinho que no sentido seria de pegar coisas comuns que o brasileiro gosta, original em inglês, e falar sobre eles pra gente falar sobre temas interessantes, informações que às vezes passam despercebidas pelo Brasil. Na minha cabeça eu tava pensando sobre, Todo Mundo Deu Crise, uma coisa assim. Mas vocês podem me dar dicas se vocês acham que tem outra coisa mais interessante aí nesse caminho. Bom, obrigado, a gente se vê depois. Goodbye, see you.